Oi, alunos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante. Importante. Mas antes, espero de verdade que você esteja bem, acompanhando aí as nossas atividades, realizando todas as atividades, tá bom? Vamos lá. É, Hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante. Na aula anterior, nós falamos, né, aí sobre a existência. E hoje vamos dar um pouquinho de continuidade nesse assunto. Só que vamos envolver pensamentos, enfim. Nós aprendemos que, segundo René Descartes, você sabe que está vivendo, você sabe que existe porque há um pensamento latente em sua mente. Ou seja, penso, logo existo. Se você está pensando, obrigatoriamente você está, né, existindo, porque esse pensamento ele é uma voz e essa voz ela precisa de alguém para poder estar alimentando esse pensamento. Consequentemente, esse pensamento precisa de um corpo para poder aí se manifestar, né? Na nossa aula de hoje, o nosso olhar de filósofo, não sei se dá para ver aí, tá? Nós temos aí René com diversas indagações. Uma delas é o que sou? Aí ele chega, o que é uma coisa que pensa? O que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, afirma, nega, quer, não quer, imagina e sente. Então, o que que é isso? Nós, obrigatoriamente, quando estamos falando no sentido de pensar, pensamos em várias coisas. Hoje, por exemplo, eu concordo com uma coisa. Amanhã pode acontecer uma eventualidade, uma circunstância que eu vou me encontrar e obrigatoriamente eu posso não concordar ou concordar, eu posso discordar, eu posso simplesmente não querer falar mais sobre esse assunto. Então, assim é a vida, assim são as pessoas e assim também é a filosofia. Todas as vezes que falarmos de filosofia, a contradição ela vai ter que aparecer em algum lugar. Por quê? Há filósofos que afirmam que para você ser feliz, você tem que fazer isso. Ah, não, mas felicidade é isso, então é necessário você se desconsiderar isso. Aí vai vir filósofo que vai fazer uma corrente desse lado, uma desse lado, outros vão falar, não, não é de lado nenhum, vou fazer a minha aqui, e por aí vai. Nos dá essa liberdade de pensar. Só que nós temos que ter princípios. O que são os princípios? Eu não posso simplesmente, porque eu acho isso, eu vou acabar com fulano aqui. E eu vou fazer um pensamento onde eu vou ser preconceituoso, eu vou ser, enfim, uma pessoa que, né, que vou prejudicar outras pessoas ou outros seres, enfim, vamos lá. Então, o que sou? Eu sou uma coisa que pensa. E essa coisa que pensa, afirma, nega, quer, não quer, entenderam? Então nós somos livres. Ele está falando de possibilidades aqui. Você pode pensar o que você quiser, né? Falar não, nem tanto. Então, temos que tomar cuidado, porque às vezes o nosso posicionamento pode ofender uma pessoa, alguém, enfim, vamos lá. Aqui, não, aqui. Não sei se dá para ver. Tarará. Existe pensamento sem um corpo? Aí agora eu vou ter que citar um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui um material, tá? Esse aqui se chama cachixi. Na capoeira, ele é utilizado durante o toque, né, do berimbau. Você vem com uma baqueta, que é uma espécie de uma varinha, e você segura aqui e tal, você se posiciona com o berimbau, e ele faz, né, esse barulhinho aqui. Então, se eu olhar esse cachixi aqui, ele tem todo um trabalho artesanal, né, que foi feito, que foi desenvolvido, pensado para poder ele, né, trazer som e para uma finalidade. Esse cachixi, ele não necessariamente expressa pensamentos, porém ele conta uma história e traz indagações. Para que isso? É um pensamento. Para que isso serve? Outro pensamento. Quem fez isso? Pensamento. Então ele traz consigo pensamentos. Quem inventou? Para que inventou? Inventou porque, né, lá, né? Mas se inspirou em quem? São indagamentos, são situações que ele conta, simplesmente por existir. Só que é, quando nós atribuímos pensamentos, eles estão todos aqui, mas não necessariamente ele está pensando, ele está fazendo com que nós venhamos a pensar. Então a pergunta: existe pensamento sem um corpo?
Eu vou falar para você que sim, porque ele tem várias, né, possibilidades aqui de pensamentos. Porém, aqui no finalzinho, aqui na nossa última frase, seria possível existir o pensamento se não existisse o corpo? Aí, sim ou não? O que você acha? A filosofia é livre, pessoal. Eu não posso chegar aqui ligar a minha câmera e falar, eu acho que sim. Porque segundo fulano de tal, assim, assim, assado, acontece dessa forma, não tem, porque sem uma mente, não tem como pensar. Aí depois vai vir uma outra pessoa, também da área da filosofia, e vai falar pra você, tem possibilidade sim. Um exemplo que eu tenho pra você é lá na cidade de Delfos, tinha um oráculo assim, que estava escrito, conhece-te a ti mesmo, e Sócrates, ele pegou esse pensamento, e tarararararara, enfim. Então é possível. Um fala que é possível, o outro acha que não é possível. E você? O que você acha? É possível existir um pensamento sem um corpo? É possível pensar sem uma mente? E aí? Aí nós temos que entrar numa outra discussão. Então, o que somos? Somos uma coisa que pensa. Quem somos? Coisas que a filosofia traz pra gente. Quem somos? Somos um grupo de pessoas que estamos em um processo de evolução. Nos encontramos no século XXI, mais precisamente em 2020. E agosto, somos estudantes, estamos aqui reunidos em uma causa, que é aprender um pouco mais sobre filosofia. E aí? O que somos? Quem somos? Temos sempre que estar pensando nisso. Coisas simples, né? Que às vezes não damos muita intuição, mas que é muito importante. Isto é, quais são as características e experiências pessoais que formam nossa individualidade, tornando cada um de nós um ser único e diferente? Será que se caso eu, você, nós nascêssemos em uma outra cultura, em um outro país, com uma outra língua predominante, será que seríamos a mesma pessoa? Com outros, né, tutores, com outros pais ou responsáveis, enfim? Será que continuaríamos com essa corrente de pensamento, com nossas crenças, com princípios, enfim? Tudo é influenciável, né? Então, é mais ou menos essa reflexão que nós temos que trazer. Opa, peraí, eu sou o que sou porque eu passei por isso, eu superei aquilo, eu tinha medo do escuro, hoje em dia eu não tenho mais medo do escuro. Eu antigamente eu precisava de, né, uma fralda porque eu era um bebê e hoje em dia eu não preciso disso mais porque eu consigo dominar o meu corpo e suas vontades. Hoje em dia eu sou uma pessoa que pratico tal exercício. Entenderam mais ou menos onde eu tô querendo chegar? Então é se encontrar, é ver quem é você e consequentemente o que eu faço, o que gosto, né? E aqui nós vemos na página 8 viver, lembrar e comunicar. Nós sabemos aqui que as situações, elas fazem parte do nosso dia a dia. É impossível você deixar de sentir, mas é possível você controlar seu sentimento, controlar sua sensação, controlar a sua vontade de às vezes querer quebrar tudo, ou controlar a sua vontade às vezes de comer todo aquele chocolate, enfim. É possível você controlar, mas não é possível você deixar de sentir. O sentimento ele faz parte da nossa vida, mas agora o autocontrole, ele também faz parte e ele deve superar os nossos sentimentos. Não é porque eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu estiver. Não, tudo tem hora, tem local, não é mesmo? Então vamos lá. Viver, lembrar e comunicar. Aqui então nós estamos falando de memória, né? Aqui no texto aqui nós temos a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Sem delongas, memória de curto prazo, o que que é? Ontem na janta eu fiz uma porção de batata frita, fiz também frango, fiz um pouquinho de salada e comi, tá? Então esse foi o meu jantar de ontem, exposição. Hoje eu lembro do meu jantar de ontem, porque curto prazo, né? Poucas horas aí, menos de 24 horas, ainda tô lembrando o que eu fiz a minha refeição. Qual foi a minha refeição? Porém, todavia, entretanto, o que eu comi exatamente, né, no meu jantar da sexta-feira do mês de... A primeira sexta-feira do mês de janeiro. Eu não vou lembrar. Por quê? Entra numa memória de longo prazo. E geralmente as memórias de longo prazo, pessoal, são capacidades que nós temos de armazenar coisas que nos marcamos.
que vem a nos marcar de alguma forma, seja positiva ou seja negativa. Exemplo, a primeira vez que você atravessou a rua, você lembra? Não. Por quê? Porque é uma coisa banal, aconteceu, simplesmente você foi lá, atravessou a rua, e hoje em dia você faz isso e nem se dá conta que você se faz isso, né? Atravessar uma rua. Porém, para algumas pessoas, elas lembram a primeira vez que elas atravessaram a rua. Por quê? Aconteceu algo não tão legal. Vocês estão entendendo? A primeira vez que você comeu um doce. Lembra lá do filme Willy Wonka, Fantástica Fábrica de Chocolate? Willy Wonka, o personagem, ele lembrou a primeira vez que ele comeu chocolate, por quê? O pai dele, dentista, Dr. Wonka, o que que ele fez? Foi lá e deu uma bronca nele. E jogou todo o chocolate dele fora, queimou. Dei spoiler aqui, pessoal, tá? Mas enfim, fiz que vocês não ouviram. E então ele lembra da primeira chocolate que ele comeu, porque aconteceu uma situação que deixou ele muito triste, mexeu muito com ele. Então, consequentemente, ele vai lembrar dessa situação, dessa época e tampouco vai esquecer. Então, essa será a lembrança dele. Entenderam o que eu quis dizer? Memória de curto prazo. Ah, aconteceu ontem, anteontem, enfim. Memória de longo prazo me marcou a tal ponto que eu não consegui esquecer. Pronto. Simples. Agora, nós vamos finalizar nossa aula com a realização dos exercícios das páginas, né, que nós passamos. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não tiverem entendido aí, pode deixar enviar uma mensagem pra gente, deixar nos comentários, mas agora mudou. Pode enviar uma mensagem pra gente, beleza? Acompanhe a nossa aula aí, assista o nosso vídeo complementar, ouça o áudio, veja a imagem, beleza? Qualquer dúvida, ou você volta ao vídeo, assiste, se tiver ainda com dúvida ainda, pode mandar mensagem, nós vamos ter o maior prazer em responder vocês. Beleza? Agora vocês vão continuar aí com a nossa aula.